Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano médio. Vamos continuar com a nossa correção e hoje concluiremos essa unidade, né? A 20ª unidade. Então, gente, na aula passada foi falado sobre as orações condicionais, né? Que as orações condicionais é aquela que tem sempre a conjunção if. Nós chamamos de orações condicionais porque ela exprime a condição para que a oração principal possa acontecer, certo? Então, nós só trabalhamos aquela que é o presente, né? A primeira condicional e a segunda. É o presente, quando o verbo está no presente, a oração condicional fica no futuro simples com o will. E quando está no passado, o verbo da oração condicional estiver no passado, fica você vai usar o would e o verbo, é um condicional também que a gente chama, que é o would, é uma maneira mais polida, né? Então, que é chamado de situações reais e irreais. Então, nessa atividade aqui, da página 51, todas as frases vai ser usado o would, porque já teve questão que você usou o will. Mas só que nas atividades impressas está bem misturado. Então, vejamos aqui, ó, na página 251. Complete as frases com as formas verbais adequadas. Então, tem aqui aí tem o verbo help lá no parêntese. Mas você, ó, até sublinhei bem aqui, você vai olhar se o verbo da oração, qual o tempo que ele apresenta. Se ele está no passado, então você vai começar logo com would help, só isso, gente. Ó, tá no passado, o verbo da oração condicional, então bota would e não muda o verbo. I would help you if I had time, but I don't. Eu ajudaria você se eu tivesse tempo, mas eu não tenho. O 2 diz assim: What if the world leader invests more in fight poverty and disease in Africa? Então tem o verbo happen, tá? Aqui, ó, invested. Então está no passado. Então é só botar would e happen, do jeito que está aqui. O que aconteceria se os líderes mundiais investissem mais no combate à pobreza e às doenças na África? Então, é muito fácil. If the rich nations, ó, começou agora com oração condicional. Então, nós temos a frase com o would, então o que é que nós vamos fazer? Colocar o verbo do parênteses no passado. Se aqui é would, é porque a frase da oração condicional, o verbo tem que estar no passado, isso é regra. Se nós temos o verbo no passado, você vai colocar would. Se nós temos o would, aí você vai colocar o verbo no passado, certo? Então, aqui, ó, tá faltando o verbo da oração condicional. If the rich nations established permanent recession center in Africa, it would be a good investment. Então, aqui, ó, se as nações ricas estabelecerem centros de pesquisa permanente na África, seria um bom investimento. Então, vocês entenderam, né? Nós temos o verbo da oração principal e faltou da condicional. 4. What should she do if she... Tá faltando também da condicional, né? Então, você já sabe que esse find vai ficar no passado. O que você faria se você encontrasse um morcego? O que ela faria se ela encontrasse um morcego no quarto dela? Aqui. Então, aqui ó, também tá faltando o verbo da oração condicional. Então, if I knew how to speak Russian, I would visit Moscow. Então, você vai botar esse verbo do parêntese aqui no passado, porque já tem o would. Fica mais difícil, gente, quando tá faltando o verbo da condicional, porque quem não sabe colocar no passado tem que recorrer à lista de verbo. Já com o would, é só colocar o would e o verbo do parêntese do mesmo jeito. Então, se eu soubesse como falar russo, eu visitaria Moscou. O 6º, what should you do if you... Ó, também tá faltando oração condicional. O que você faria se você ganhasse, ó, muito dinheiro na loteria? Won. Aí vai ficar no passado, porque tá faltando o verbo da oração condicional. 7. Life. Agora tem o da oração condicional, falta da principal. Life would be easy if we read, loved and older. A vida seria mais fácil se todos nós amássemos ao outro. What should you do if you... Faltou o verbo da oração condicional. Então, se vai ficar só.
O que você faria se você visse um lobo na selva? A outra. If I knew the secret of happiness, I wouldn't keep it a secret. Então, tá faltando oração condicional. Então, aqui você vai pegar o know e colocar knew, que já até apareceu aqui na quinta. Se eu soubesse o segredo para a felicidade, se eu soubesse, né? Se eu soubesse o segredo para a felicidade, eu não manteria em segredo. Quer dizer, ele espalharia para todo mundo. Então, falta o verbo da oração condicional. Agora, nós vamos para o... gente, faltou bem que eu esqueci, mas eu já falei, esqueci de subir aqui um pouquinho. Mas eu já comentei, vocês já estão sabendo, né? É só pegar aqui a respostinha, não vou mais nem continuar aqui. É porque que é um pouco complicado para a gente corrigir. Então, vamos agora para a 10ª. If I were younger, I would do it all again. Se eu fosse mais jovem, eu faria tudo isso novamente. Então, você está faltando, já tendo, como está no passado, que eu falei que o verbo to be, independente da pessoa, ele vai sempre aparecer o were. Qualquer pessoa, nem que seja he, she, certo? Não tem o was nas orações condicionais, só aparece o were. Então, passado vai ficar would, do. Agora, nós vamos para essa outra questão da mesma página. Assinale a ideia expressa pelo verbo em destaque em cada frase. Aí tem assim, ó. Africa is not the front line of the war against terror, but it soon could be. It could be. A África não está à frente, não está na linha de frente contra a guerra do terror, mas logo poderá estar. Então, aqui, ó, a capacidade, a permissão, a possibilidade. Se logo ela pode estar, é uma possibilidade. And when a military man start talking in that perhaps we should listen. Ele está dizendo, e quando um homem, né, um militar está falando, talvez seria melhor escutá-lo. Então, que é um conselho. Advice quer dizer conselho. Prohibition é proibição. E certainly é uma certeza. Nessa aqui, the fourth generation that can end the corrupt relationship between the powerful and the weaker parts of the world. Só que é um trechinho lá do texto, viu? A primeira geração que pode pôr fim a uma relação corrupta entre as partes mais pobres, né, as partes mais poderosas e a parte mais fraca do mundo, aí dá reticência. Isso aí é uma capacidade, que é a primeira geração que pode fazer isso aí, né? Acabar com a corrupção, é uma capacidade, viu? Então, agora nós vamos para a página 252, continuando com essa atividade. Então, gente, na nossa página 252, nós temos assim, if they agree to write off the world debts to the poor country, the whole world would be safer. O que está dizendo? Se essas nações concordassem, se elas concordassem em perdoar as antigas dívidas, né, dos países pobres, o mundo inteiro estaria mais seguro. Então, se elas perdoassem, então aqui é um resultado, certo? Essa 5. We cannot save every life. Não podemos salvar todas as vidas. Então, é uma coisa, no capacity. Nós não temos a capacidade de salvar todas as vidas. But the one we can, we must. O que é que ela quer dizer aqui na 6? Mas devemos salvar as que podemos, né? Então, aqui já é aqui é o can e aqui é o must. Então, aqui é uma capacidade e aqui é uma obrigação forte. Mas podemos salvar, é tipo assim, ele diz assim, mas devemos salvar que podemos, né? Aí aqui é a obrigação mais forte, que é o must. It is ou it is, aqui também é um trecho lá do texto. It is ou it would be
unaceitável that. Então, aqui, gente, tá dizendo é ou deveria ser inaceitável que. Então, isso aí é uma obrigação moral, viu? Esse old to tá expressando uma obrigação moral. Isso aqui, gente, tá voltando lá nos verbos modais. A gente corrige para que não fique muita coisa sem fazer, certo? Então, agora nós vamos para a nossa questão aqui. Eu vou só mostrar para vocês e vocês vão buscando no texto, ok? Essa outra questão é uma geral review, é uma revisão geral. Vejamos aqui, ó. Paragraph 1. A frase correspondente a uma ideia que não vem de graça. Lá no texto tem, gente, na segunda e terceira linha. An idea that doesn't come for free, certo? A locução, aqui tudo do primeiro parágrafo. A locução de sentido contrário é still, no longer, que ainda continua. A letra C, o substantivo que corresponde a vizinho, neighbor. Tudo no primeiro parágrafo. A frase que tem o mesmo sentido que demonstra não só coração, mas também visão. It's not just hurt, it's more, certo? Então, isso aqui é o primeiro parágrafo. Vejamos agora o nosso segundo parágrafo. O que é que diz aqui no nosso segundo parágrafo? No nosso segundo parágrafo, ele diz assim, ó. Uma locução verbal que tem o mesmo sentido de tie, que é amarrar, né? Prender, é build up. Letra F, um sinônimo de maybe, perhaps, que é talvez. Os adjetivos que correspondem respectivamente a mais barato e mais inteligente. Mais barato é cheaper e inteligente, mais inteligente smarter. Smart quer dizer mais esperto, smart. Substantivo de sentido contrário a friends, enemies. Enemies são inimigos. Vamos agora para o nosso terceiro parágrafo, certo? Vejamos aqui o nosso terceiro parágrafo. O que é que nós temos aqui no terceiro? O verbo que é sinônimo de make illegal. O verbo que é sinônimo de make it illegal. Out like, fora da lei, uma coisa ilegal. Letra J, a frase que corresponde a que tem sido tão errado por tanto tempo. A frase é essa aqui, ó. Which has been so wrong for so long. Viu, gente? Está no terceiro parágrafo. Vejamos agora o quarto parágrafo. A locução verbal que equivale a cancel, to cancel. Write off, tipo cancelar, viu, gente? O adjetivo que corresponde respectivamente a mais pobres e mais seguro. Poor e safer. Vejamos a próxima. No parágrafo 5, o sinônimo de if. Weather, viu? If, o sinônimo, uma coisa que tem o mesmo significado. No parágrafo 6, um pronome possessivo utilizado nesse contexto, com sentido enfático, our. Então, gente, essa outra questão seria um lesson, falando sobre cantor, pessoas famosas, ok? Então, gente, dando continuidade à nossa página 254, para concluir essa atividade, né? World of Contrasts, o mundo de contrastes. Vivemos em um mundo de contrastes chocantes. A maioria de nós provavelmente temos problemas, né? Provavelmente temos problemas, seus próprios problemas, e finge não ver o que está acontecendo diante dos nossos olhos, né? Essas gravuras mostram alguns exemplos das realidades. Olhe cada figura e escreva o número correspondente relacionado a cada um. Então, vejamos aqui, nós temos 1, 2, são 4 gravuras. Então, vamos ficar atento aqui o que é que diz. Aqui na nossa primeira gravura diz aqui, ó. Vivemos em um mundo
Não é nessa, essa aí, vamos falar logo, não vou botar a primeira não, vou falar logo dessa aqui, viu? Edifícios altos e modernos, favelas extensas podem ser encontrados, né? Podem ser encontrados próximo a muitas cidades grandes. Pode ser encontrada em muitas cidades grandes. Então, o que é que diz aqui mais? Uma distribuição desigual de renda. Ele fala que é uma distribuição desigual de renda, onde a riqueza cria pobreza e a injustiça social. Então, falando sobre a injustiça social, é a gravura 3, né? Uma cidade grande, onde tem tudo isso aí, né? Na outra, nós vamos colocar o 4. O que é que diz no 4? Uma cena comum na rua, na rua das cidades, pessoas sem teto, né? Pessoas sem teto, esperando que a solidariedade prevaleça. No 2, comida no mundo não é um problema. A comida não é o problema. Há comida suficiente para todos. Então, aí vem a perguntinha. Por que então tantas pessoas passam fome? Então, você vai lá na gravura 2, que já não dá para visualizar, viu, gente? E a 1, o que é que diz a 1? Democracia em ação. Rico ou pobre, você pode sentar-se em um banco e quando você se sentir cansado, né? Você pode sentar-se no banco quando sentir-se cansado. Então, aqui é a número 1. Então, gente, por hoje é só para fazer essa correção, para que vocês possam ver se estão acertando a parte dos textos e da parte também, como é que se diz, da gramática. E na próxima aula a gente continua, talvez com a unidade 21, né, a 21ª. Vamos ver logo, viu? Primeiro, depois eu digo mais alguma coisa. Por hoje é só, um abraço. Bye, bye.